Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora. Você que também está online, se puder fazer isso. Vamos orar. Antes de tudo, é um grande motivo para nós, para agradecer ao Senhor, estarmos aqui, na tua casa, ou ouvindo essa mensagem, ou vendo essa mensagem, seja online ou gravada. É motivo, Senhor, de nós dizermos o quanto o Senhor está cuidando de nós e agradecer por isso. Sabemos que os seus olhos nunca se desviam de nós. Efésios, em Éfeso. E nessa carta ele dá um conselho, ele dá uma sugestão. Ele fala assim, versículo 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Olha que conselho grandioso, não é? Quantas vezes a pessoa fala assim, uma cervejinha, não tem problema. Tem, porque não fica só numa cervejinha. Um vinhozinho, não tem problema. Tem, porque não fica só no vinhozinho. Espírito Santo, se nós permitirmos isso, porque o Espírito de Deus, ele é educado, ele não atropela a gente, ele não arrebenta a porta e entra, ele bate na porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele entra, assim é Deus. Já o diabo não. O diabo não quer nem saber da sua individualidade, da sua intimidade. Ele quer entrar, ele quer invadir, ele quer destruir. Mas o conselho que o apóstolo está dando para a igreja, lá em Éfeso, é que eles possam se encher do Espírito de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito de Deus aqui? Tem outra tradução aí? Coloca para a gente aí, outra tradução, por gentileza. Acho que a NVI, acho que ela fala assim. Tem aí? Não, é a mesma também. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Vai na Almeida Revista. Isso. Almeida ARA. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um conselho. Não é uma ordem, é um conselho. E nós queremos estender esse conselho para você, meu irmão, para você, minha irmã. Nós estamos percebendo nesses últimos meses, o desejo do coração de Deus é de nos encher. O ambiente está propício para você permitir o Espírito de Deus entrar dentro de você, te encher. Ele muda a nossa história. Aonde está o Espírito de Deus, meu irmão? Algo grandioso de Deus opera nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos enchemos de tanta coisa que não deveríamos nos encher? Quantas vezes nós permitimos entrar tantas coisas na nossa vida que não deveria entrar? Às vezes nós permitimos entrar o rancor, a amargura, o orgulho, a soberba, a independência dentro do nosso coração. Mas aqui está nos dando um conselho: deixa o vinho de lado, porque só há dissolução, só há confusão, só há intriga. Mas enchei-vos do Espírito, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração
ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não é isso que nós estamos vendo aqui na hora do louvor? Nós não estamos cantando cânticos espirituais, nós não estamos louvando ao Senhor. Isso é obra do Espírito de Deus, que nós estamos permitindo Ele vir sobre nós, Ele nos encher. Porque um ambiente onde não está o Espírito Santo, nada acontece. Mas um ambiente onde o Espírito Santo está pairando, aonde Ele está sendo adorado, aonde nós estamos louvando a Ele, Ele se manifesta. E nós estamos orando aqui para isso. No entrar das portas dessa igreja, você já ser tomado pelo Espírito Santo. Quem quer ser tomado pelo Espírito Santo aqui, meu irmão? Quando fala enchei-vos, é na forma de ser tomado. Esse encher aqui não é enche um pouco, daqui a pouco enche um pouco. Não, enchei-vos, é assim, ó. É ser tomado pelo Espírito Santo. É ser cheio do Espírito de Deus. É um conselho que nós estamos aqui aproveitando, que está na palavra, dando a você. Em vez de você passar o dia todo se enchendo de Instagram, de Facebook, nem sei se usa no Facebook, de TikTok, fazendo dancinha, enche-se do Espírito de Deus. Ah, mas eu estou cansado, e na hora que eu estou vendo esses vídeos, isso me descansa. Eu tenho certeza que se você se enchesse do Espírito Santo, você estaria descansado, você estaria forte. Existe aqui um conselho para nós. Esse conselho está hoje para você e para mim. Sejam cheios. Deixe-se encher do Espírito Santo. Por isso que eu gostei da versão, volta lá na NAA, por gentileza. Porque diz: mas deixe-se encher do Espírito. Quem quer hoje à noite deixar o Espírito Santo te encher, levanta a sua mão direita e fala assim: aqui, Senhor, eu permito. A mão direita, você fala assim, ó, pode encher, Senhor. Pode encher minha vida completamente, em nome de Jesus. Ele vai encher, você pode ter certeza que Ele vai tomar você. Tem até uma canção que fala que o Espírito de Deus veio sobre uma pessoa dentro do ônibus. Não lembra da canção desse tipo? Eu não sei como é que é essa canção, mas tem uma canção meio, até de meio dançar assim um pouquinho. Parece que é um foguinho. Tu sabe, menino? Que é assim, se você fala para Deus, eu quero ser cheio, Ele vai te encher. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo, Ele vai te tomar, meu irmão. Mas eu quero aqui te dar alguns motivos para isso. Vou te dar motivo para você querer ser cheio do Espírito Santo. Na palavra de Deus, vou te mostrar o quanto que é bom, o quanto que é maravilhoso ser tomado, ser cheio do Espírito de Deus. Como é bom ser morada dEle. Como é bom ser santuário da habitação do Espírito Santo. Como é maravilhoso. Isso é para nós, seres humanos. O Espírito Santo não está nos anjos. O Espírito Santo não está nos animais. O Espírito Santo está em nós. Se nós deixarmos, deixem-se, versículo 18, deixem-se encher do Espírito. Amém? Então põe a mão no seu coração e vou te dar 1 minuto para você falar com Deus, permitindo Ele te encher. Do seu jeito aí. Eu não vou falar nada aqui não. Vou deixar você 1 minuto enquanto o teclado toca aí, para você falar com Deus aqui agora, ó. Pode falar com Deus aí, ó, do seu jeito. 1 minuto. Dá permissão, abre agora a porta do seu coração, da sua vida, e fala para Ele: enche minha vida, Senhor. Enche. Tem gente olhando para mim, não olha para mim não, fecha seus olhos, fala com Ele. Não perca essa oportunidade agora, fala com Ele. Você que está me vendo aí ó, online, faça isso agora. Pede para o Espírito Santo: me enche, toma minha vida, toma meu coração, toma minha mente, toma meu corpo, toma todo o meu ser agora, Espírito Santo.
Fala com ele agora, com o seu jeito aí, ó, da sua forma. Convida ele, fala assim: eu quero, Senhor, que o Senhor entre na minha vida mesmo. Eu quero ser tomado pelo Senhor. Eu quero, Senhor, ter uma experiência grandiosa com o teu Espírito dentro de mim. Fala para ele: Senhor, eu quero ser cheio. Quero que o Senhor mude a minha história através do ser cheio do Espírito Santo. Permita aí, meu irmão, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Fala para ele em nome de Jesus. Amém? Primeiro grande motivo, Atos capítulo 6, versículo 3. Primeiro motivo para você ser cheio, deixar ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver o versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Olha aqui para mim, por gentileza. Havia um problema ali na igreja, que a igreja estava crescendo demais. Muitas pessoas sendo salvas. Muitas pessoas precisavam ser discipuladas, precisavam ser cuidadas, apacentadas. E algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado, esquecidas. E precisava eles ali escolher pessoas que pudessem cuidar dessas viúvas, pudesse ajudar elas na administração financeira, questão de casa, de comida. E ele diz aqui: tem que ser pessoas de boa reputação. O primeiro grande motivo de você falar: Senhor, enche-me do teu Espírito, meu irmão, é que a pessoa que é tomada pelo Espírito Santo, o Senhor transforma o caráter dela. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo e vive mentindo. Não existe uma pessoa tomada pelo Espírito Santo e ela ser um mau caráter. Não pode, não é compatível com isso. Escolham 7 pessoas de boa reputação, pessoas que têm caráter, pessoas que o nome dela é forte. Queridos, impressionante. Se você conversa com pessoas que têm comércio, eles falam assim: olha, muito crente já me deram calote aqui. Muitos que dizem que servem a Deus não pagam aluguel. Muitos que dizem que o Espírito de Deus habita nele, tem gato net, gato de luz, gato de água, gato não sei de quê. Onde o Espírito de Deus está nisso? Quando você é tomado pelo Espírito Santo, ele te enche de um sentimento chamado santidade em primeiro lugar. Começa a pulsar no teu coração: santidade, santidade, consagração. E você começa a deixar de lado a fofoca, a mentira, o mau caratismo, o adultério, a pornografia. Aqui diz: procura homens de boa reputação, cheios do Espírito. Eu tenho um tio meu que não aluga casa para crente. Já falei isso uma vez. Se você chegar para ele e falar assim: eu quero alugar a tua casa. Ele tem várias casas ali em Goiânia. Primeira coisa que ele pergunta para você: tu é crente? Se você falar que é crente, ele fala assim: não alugo para crente. Porque crente, os que eu aluguei, eles disseram assim: eu não tenho como pagar, mas Jesus tem como pagar, cobra dele. Aí meu tio fala: como assim eu vou cobrar de Jesus? Eu tenho que morrer para poder, se eu ver, só chego lá para cobrar dele. Ele não aluga, não adianta, não aluga.
Conheço pessoas que é dono de oficina, que quando chega um crente, ele sabe que a pessoa é crente, porque ele vê lá, esse carro aqui Deus me deu, ou vê uma Bíblia em cima do painel, ele já fica, meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para esse cara não deixar o carro aqui, porque tem medo de fazer negócio com ele. Meu irmão, não existe isso. Olha comigo o Salmo 51. Salmo 51. Olha por que você tem que deixar o Espírito Santo te encher. Salmo 51, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem quer ter um coração puro, meu irmão? A palavra de Deus diz que nós temos que ter coração puro e mãos limpas. Crente não cola no colégio não, querido. E nem dá cola. Crente não dá jeitinho. Crente cristão que é tomado pelo Espírito Santo, ele não dá o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. O cara que é tomado pelo Espírito Santo, ele quer prezar pelo nome que está dentro dele, que é o nome de Jesus. Estão entendendo, amém ou não? Veja comigo aí, ó, em Tito, capítulo 3, Tito é Novo Testamento, tá? Caso você não saiba aí. Capítulo 3, versículo 4 diz assim, ó: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem é tomado pelo Espírito Santo é regenerado, é transformado numa nova pessoa. Ela não leva consigo mais aquilo que a família dela achava que era comum e é pecado. Ela não leva mais para ela não aceita mais isso. O Espírito de Deus, ele vem, quando ele nos enche, ele renova, ele regenera, ele é um renovador, ele muda a nossa mente, o nosso jeito de pensar. Você quem é casado aqui? Quem é casado? Você começa a ver o valor devido da sua família quando você é tomado pelo Espírito Santo. Mas quando você está vazio do Espírito Santo, meu irmão, você fica suscetível a errar com a sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Se encha do Espírito Santo para ser uma pessoa aonde a luz do Senhor brilhe verdadeiramente. Fala para o teu irmão, o teu nome tem que expressar confiança. Ué. Quando fala fulano de tal, expressa ou não expressa confiança no seu nome? Não vou falar o nome de nenhum aqui não, mas se falar o teu nome, expressa confiança, expressa o quê? Que você pode investir. Nós não podemos ser iguais aos outros não, gente. Nós temos a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Meu irmão, para eu subir aqui nesse altar para pregar, eu tenho temor de Deus. Às vezes, casamento é assim. Quem vê quanto o casamento dá umas arranhadas assim, dá ou não dá? Dá ou só lá em casa acontece isso? Tem dia que, né, uma palavra mal colocada ali. Eu falo para minha esposa, vamos resolver a parada antes de começar o culto. Vamos resolver esse negócio. Porque está aqui, meu irmão, tem que ter temor de Deus. Fogo estranho no altar de Deus morre queimado.
Aqui eles disseram: nós precisamos de pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo. E tem uma pessoa na Bíblia que eu admiro muito, que está em Daniel capítulo 6. Olha, Daniel capítulo 6. Olha o que diz Daniel capítulo 6, versículo 1. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então presta atenção, eram 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, ele escolheu 3 para ser os coordenadores, supervisores daqueles 120, que deveriam prestar contas para que o rei não tivesse prejuízo nenhum. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, irmãos? O que havia em Daniel? Um espírito excelente. Por isso o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Qual é o rei, meu irmão, que vai dar autoridade para uma pessoa que não tem caráter? Ninguém faz isso. Dos 120 homens, o rei escolheu 3. Dos 3, Daniel estava entre os 3. E dos 3, ele ia escolher Daniel para ser o governador. Estava pensando. Aí o que diz aqui no versículo 4: então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para que pudesse acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel era um homem tomado pelo Espírito de Deus ou não era, meu irmão? Era. E qual era a maior característica de Daniel aos olhos daquele rei, daquelas pessoas? Que ele era um homem de caráter, ele era um homem fiel. Homens, levanta a mão aí, ó. Dia 20 de agosto, prepara o teu couro aí, que a chibata vai comer no teu couro aí. Seminário de homens aqui, nós vamos arrebentar com você. Se você entrou aqui como moleque, tu vai sair como homem, de verdade. Que o homem tem que ser fiel à sua casa, meu irmão. O homem tem que lutar pela sua família. Porque o cara que abandona a sua família é moleque, não é homem não. Não tem caráter. Quem tem caráter tem o Espírito de Deus poderosamente vivendo na vida dele. E ele não abre mão dos valores, dos princípios da sua casa, de Deus dentro da sua casa. Lute pela sua família, seja um guardião. Daniel aqui, meu irmão, tentaram de todo jeito pegar Daniel, fazer pegadinha, rachadinha, e não sei o que tivesse ali. Abriram o CPI de todo jeito, não acharam nada, porque ele tinha o quê? O Espírito excelente, o Espírito de Deus estava sobre ele, ele era tomado pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos, gente. Nós não somos o Espírito Santo para saber o que você faz ou deixa de fazer, mas o Espírito Santo sabe se você está fazendo algo que realmente é caráter ou não. O que foi aí, gente? É de caráter ou não? Quem quer o Espírito Santo ainda? Depois disso. Então põe a mão no seu coração e fala assim: ainda eu quero, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Fala assim: Senhor, me dá um coração novo. Limpe as minhas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Segundo motivo que eu vou te dar para você deixar ser cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6.
O apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus determinou desde a eternidade para a nossa glória. Um grande motivo, meu irmão, para você deixar ser cheio do Espírito Santo, é que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela se torna uma pessoa sábia. Quem quer ser uma pessoa sábia aqui, meu irmão? Quantas decisões tomamos errado por falta de sabedoria? Quantas vezes falamos algo, agimos de uma maneira errada, inconsequente, por falta de sabedoria? Aqui diz que o Senhor transmite a sabedoria dele para nós. Eu quero ler aqui com você também em 1 Coríntios 12. Vai no capítulo 12. No versículo 7, diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da... O que, irmãos? Versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Só pisca os olhos aqui quem já tomou uma decisão errada na vida. Muita. Quantas vezes, se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, com certeza as nossas decisões seriam diferentes. Quantas vezes pisamos na bola, quantas vezes erramos por falta de sabedoria. Onde eu li lá em Atos 6, ele diz: procura homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Meu irmão, quem é tomado pelo Espírito Santo, Deus dá uma graça especial para ele falar, para ele agir. As suas mãos se tornam abençoadas, o seu falar se torna um falar agradável. Seja tomado pelo Espírito Santo. Quantas vezes perdemos o coração de um ente querido por falta de sabedoria? Quantas vezes perdemos grandes negócios na área profissional e financeira por falta de sabedoria? Agora, uma pessoa que é tomada pelo Espírito Santo, que se deixa encher pelo Espírito Santo, vai manifestar a sabedoria de Deus no coração dele. Lá, abre comigo, lá em Êxodo 35. Êxodo 35. O que diz aí em Êxodo 35? Só para você ter uma ideia aqui, Deus revelou a Moisés como deveria ser feito o tabernáculo, lugar onde Deus iria se manifestar ao povo. Durante aquela caminhada de 40 anos, eles armavam o tabernáculo, faziam suas celebrações e manifestavam a glória de Deus ali. Só que eles eram escravos há mais de 400 anos. Eles não tinham a profissão de carpinteiro, de marceneiro, de serralheirista, alguma coisa desse tipo, não. Eles amassavam barro e faziam tijolo. Aí Deus, o que é que Deus faz aqui em Êxodo 35, 30? Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, com prata, com bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Eliabe, filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan.
encheu-os de habilidade, em outra tradução fala de sabedoria, para fazer toda a obra de mestre. Quem quer sabedoria aqui, meu irmão? Sabedoria para você resolver seus problemas, sabedoria para você resolver o problema das outras pessoas. Aqui Deus dá sabedoria a Bezalel, dá inteligência a ele, dá conhecimento a ele, dá habilidade a ele. Porque sabedoria é exatamente o conjunto de habilidade, de inteligência e conhecimento. E ele começou ali a fazer toda a obra de artesão. Toda a obra de artesão. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Talvez hoje o que você está fazendo, as coisas não estão dando muito certo. Pede sabedoria para Deus. Pede primeiramente o Espírito Santo, que Ele vai te dar sabedoria. Fala para Ele te encher do Espírito. Ele vai te dar sabedoria para você lidar com qualquer luta que você estiver passando na sua vida. Estou entendendo, amém ou não? Terceiro, Atos 13. Só mais um pouquinho, gente, estou quase encerrando. Atos 13. Versículo 49. Presta atenção aqui, ó. Muito importante isso que eu vou falar. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Presta atenção, Paulo e Barnabé pregando o Evangelho, fazendo a obra no altar de Deus. Pessoas se levantaram contra eles, eles saíram daquela cidade fugidos, perseguidos, foram para Icônio. Depois você vai ver o que vai acontecer lá em Icônio com eles. Mas mesmo assim eles não permitiram que aquela perseguição, aquelas calúnias, aquelas ações malignas contra eles, roubasse a alegria no coração deles. O Espírito Santo, quando você é tomado pelo Espírito Santo, terceiro, você tem poder para interferir na circunstância da sua vida. Você não vai permitir que roubem a tua força, que roubem a tua alegria, porque o Espírito de Deus está em você. Eu quero ler aqui para você ainda, ó, em Atos 16. Vai lá em Atos 16. Olha o que acontece aqui. Será que um de nós aqui faria isso? Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Aqui é Paulo e Silas. Estavam numa cidade, pregando o Evangelho. Veio uma mulher, que era a mãe de Ná da época. Adivinhava tudo. O número da loto, da cena. Falava tudo que era para acontecer. Olha o que acontece. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Presta atenção aqui. Era uma mulher que estava dizendo aqui, ó: esses homens pregam o Evangelho, pregam a salvação, são homens de Deus. Mas na verdade aquela mulher tinha um demônio nela. O Espírito de Deus, quando toma uma pessoa, ela te dá discernimento espiritual. E Paulo, vendo aquilo, todo dia, aquela mulher perturbando, falando, ele expulsa aquele demônio adivinhador que agia na vida daquela mulher. No outro dia, quando ela abre a tenda para fazer suas consultas místicas, cadê o espírito adivinhador para ela poder adivinhar e ajudar o comerciante a ganhar dinheiro?
o povo começou a perder dinheiro. Uma cidade inteira entrou em crise, porque 2 homens estavam tomados pelo Espírito Santo. Se você for tomado pelo Espírito Santo, a sua família vai conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Se você for tomado pelo Espírito Santo, a tua rua vai saber quem é o Deus Altíssimo. Se você for tomado pelo Espírito Santo, o teu bairro, a tua cidade, meu irmão, vai reconhecer quem é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Olha o que diz aqui, ó. Quando os donos da jovem, que aquela mulher era uma escrava, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Aqui eles pegaram e açoitaram eles. Depois de darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, tomados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Estou no versículo 25. Não, onde é que eu estou? Não, 23, agora 24. Este recebendo, 23, e depois de darem açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. 24, este receberam tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e prendeu os pés deles no tronco. Apanharam, foram açoitados, foram humilhados, foram injustiçados, amarraram os pés dele, colocaram ele lá dentro do lugar mais escuro daquela prisão. Por volta da meia-noite começa o culto. Deu meia-noite, Paulo e Silas vão fazer o culto. Não, mas olha como é que nós estamos. Porque o diabo faz isso, irmão. O diabo quer jogar na nossa cara os nossos fracassos, as nossas derrotas, e dizer pra gente: você não pode, você não deve, você não pode fazer isso. Esses homens tomados pelo Espírito Santo, e quem é tomado pelo Espírito Santo tem poder para interferir na circunstância da vida, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutaram. Imagina o fogo de Deus que começou ali dentro daquela. Porque uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela contagia outros que estão ao lado dela. Ela gera esperança, ela gera paz, ela gera alegria, ela gera força. E eles começaram a cantar, louvar. Não sei o que eles cantaram, louvaram lá não, mas mais ou menos o que nós estávamos cantando, louvando aqui. E aí diz a palavra aqui: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Você pode ficar de pé comigo, meu irmão? Meu irmão, quem é tomado pelo Espírito Santo, o diabo nunca prende. O diabo nunca vai amarrar você no passado. O diabo nunca vai ter espaço para jogar vergonha na sua cara. Aqueles homens tomados pelo Espírito Santo tinham apanhado, estavam com fome, estavam com sono, foram humilhados. A gente aqui, o que é a gente? A gente leva uma topada, arranca a cabeça do dedo. Não vou na igreja não, estou cansado, hoje tem Fla-Flu. Quem ganhou? Já sabe quem ganhou, né? Mas se perder não vem não. Se ganhar pode ser que apareça no final ainda. Se o time dele perder, entra em crise, depressão. Não passou numa prova que estudou tanto, se revolta contra Deus.
um problema dentro de casa, se revolta contra Deus. Esses homens, tomados pelo Espírito Santo, eles falaram: espera aí, sou eu que trabalho nas minhas emoções aqui, sou eu vou dominar minhas emoções, eu não vou deixar a depressão me tomar, eu não vou deixar essa tristeza roubar o meu chamado, o meu ministério, eu não vou deixar nada. Esses homens oraram, louvaram. Todos aqueles homens, se você continuar a leitura, todos aqueles presos foram salvos, foram cheios do Espírito Santo. O carcereiro falou: pelo amor de Deus, vão me matar. Paulo falou: pera aí, rapaz, ninguém vai embora não, fica firme aí. E naquele momento ele chama a família do carcereiro, e a família dele toda é salva. Que vem aquele versículo que fala: ó, se creres, como é que é o versículo? Deixa eu ver, deu branco aqui. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Surgiu desse texto aqui, ó, versículo 31, coloca aí. É isso aí, ó. 2 homens tomados pelo Espírito Santo, não deixou as feridas, não deixaram as decepções, não deixaram as humilhações roubar a intensidade deles com Deus. Tem motivo maior do que esse, meu irmão, de você falar: me enche, Espírito Santo? Não tem. Quem é tomado pelo Espírito Santo, meu irmão, ele tem um nível de autoridade no mundo espiritual invejável. Ele, onde ele coloca o pé, meu irmão, as trevas têm que sair, os demônios têm que fugir. Foi o que aconteceu, eles expulsaram aquele demônio daquela mulher. Foi o que aconteceu quando eles estavam presos. A autoridade apostólica estava sobre eles, quebrou as correntes e as cadeias. Eu não sei o que prende a tua vida, eu não sei se sua vida está presa nas emoções, no financeiro, na sua família, eu não sei. Mas se você for tomado pelo Espírito Santo, não tem cadeia, não tem corrente que te prende. Presta atenção. Quando eles foram embora, uma pergunta: as costas deles, os braços deles, os pés deles, tinha as marcas ou não tinha as marcas daquela prisão? Tinha. Ainda estava dolorida as costas deles, foram açoites e varadas. Eles não saíram ali, pastor Felipe, com as costas boa, não, estava doendo. Mas o Espírito de Deus não se move do lado de fora, o Espírito de Deus se move do lado de dentro. E dentro eles estavam fortes, e dentro eles estavam curados, e dentro eles estavam cheios de alegria, e dentro eles tinham paz, e dentro eles continuavam dizendo: eu sirvo a Deus, temos caráter, temos uma boa reputação. Eles agiram com sabedoria, porque se eles não interferem ali, o carcereiro ia se matar. Deus deu sabedoria a eles, falou: não, calma aí, cara, nada, ninguém vai embora, você não vai perder seu emprego não. Deus está aqui. Quero te dar um conselho: deixa ser cheio do Espírito Santo. Fala para o teu irmão: se você não quiser, eu quero. É assim que acontece. O Espírito Santo está perguntando para você: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser tomado? Quero. Ele vai te encher. Se não quiser, ele não vai te encher, ele é educado. Agora, uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela muda não só a vida dela, mas de todos aqueles que estão ao lado dela. Ela vai ter algum nível de influência na vida daquela pessoa. Deus vai mudar a história dela através da sua vida. Esses homens, eles foram tomados pelo Senhor. Quero ler aqui o versículo 34, olha só, 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa. Já viu um carcereiro levar um presidiário para dentro da sua casa?
deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. É isso que acontece quando você é tomado pelo Espírito Santo. Aonde você chega, a alegria chega junto. Aonde você chega, a paz chega junto. Aonde você chega, a esperança chega junto. A gente precisa do Espírito Santo, meu irmão. Dinheiro é bom, sei que é importante, mas não é essencial. Essencial é o Espírito Santo. É Ele que pode mudar a sua história. E Ele está perguntando aqui: alguém quer deixar eu encher? Se você, meu irmão, deixar Ele te encher, Ele vai encher. Ele vai tomar as tuas mãos e vai mudar a tua história. Ele vai criar em você um coração novo, um coração puro. Ele vai te dar prazer em servir. Ele vai fazer você avançar e não retroceder. Tentaram de tudo para Paulo e Silas parar. Quanto mais faziam algo contra eles, mais Deus agia a favor deles. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Quanto mais fizeram contra você, mais Deus vai agir a teu favor e vai te honrar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Cadê a equipe de louvor? Temos 5 minutos para encerrar o culto, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez, eu sei, Senhor, que nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando dos motivos que temos para permitir o Senhor nos encher. Mas eu acho que o que foi falado já é o bastante para nos convencer da importância de permitir sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor pagou um preço muito alto ali na cruz do Calvário, Jesus. Exatamente para que hoje pudéssemos ter o Espírito de Deus sobre nós e em nós. Então, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nesse momento, Pai, eu peço por mim, e quem está nos vendo, e quem está aqui, que cada um peça por você. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar do Espírito de Deus na minha vida. Eu quero te dar liberdade, Senhor, para limpar o meu coração. Eu quero, Senhor, que o Senhor me encha de sabedoria. Eu quero, Senhor, que através do Teu Espírito o Senhor possa controlar o meu temperamento, que o Senhor possa controlar minhas emoções, Senhor, os meus sentimentos. Eu quero, Senhor, ser cheio desse Espírito, para que o nível de autoridade espiritual, no mundo espiritual, o Senhor possa derramar sobre mim essa autoridade, para declarar que todas as cadeias, todas as correntes que tentam nos prender, sejam quebradas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, em nome de Jesus. Cante essa canção.